Meus amados irmãos, nós vamos retornar ao estudo da Escola Bíblica Dominical, mas desta vez de uma forma virtual, com o começo do ano, devido às mudanças aí do governo do estado de Pernambuco, e nós queremos dar continuidade a esse trabalho que demos início, fazendo o estudo dos livros sinóticos, do livro de Mateus, Marcos e Lucas, os 3 livros de mesa da Bíblia, do Novo Testamento. Nós vamos fazer um estudo, a princípio, no livro de Marcos, mas o que nós achamos mais importante nesse momento para estudar. Não adianta a gente ter um pensamento bancário, metodologia de ensino, aquela forma que eu quero abrir a cabeça do aluno e jogar na mente dele tudo aquilo que nós temos de conhecimento, que nós adquirimos com o passar do tempo. A minha metodologia de trabalho é construtivista, onde nós queremos que você tenha um interesse de aprender, de estudar, de crescer na palavra do Senhor, desenvolvendo cada vez mais o seu conhecimento. Não adianta nós termos uma Bíblia de estudo, feito essa, em nossa casa, que se você não se propõe a estudar. Então, o meu maior interesse aqui, nessa Escola Bíblica Dominical, é que você tenha o interesse de estudar. E, acima de tudo, estudar a palavra do Senhor, para crescimento, edificação, como diz a palavra, para você não ser levado por vento de doutrinas e você estar um crente aprovado diante do Senhor. Nós iniciamos o livro de Mateus com o irmão Júlio na primeira aula, e depois o irmão Marcos deu continuidade semana passada, fechando o livro de Mateus. Nós vamos para o livro de Marcos, segundo livro, cronologicamente aqui dentro da nossa Bíblia, do Novo Testamento, mas nós queremos primeiro falar um pouco desse livro, do seu autor, do propósito dessa aula, Dentro da nossa revista, que vocês ainda vão receber, ele tem alguns propósitos, para o alvo dessa lição. Primeiro é distinguir as principais características do Evangelho de Marcos e os seus ensinamentos sobre Jesus. Segundo, nós temos que valorizar o Evangelho de Marcos pelo que ele ensina sobre Jesus. E terceiro, relatar a obra de Jesus a outras pessoas de forma adequada à sua compreensão. Algumas informações com relação ao livro de Marcos. Primeiro, o livro de Marcos tem 16 capítulos e tem 662 versículos. Marcos é o menor livro entre os evangelhos. Provavelmente é o primeiro evangelho a ser escrito e usado como referência, tanto por Lucas como Mateus, em seus respectivos escritos. Não há questionamento quanto ao título do livro de Marcos, tendo em vista que em alguns escritos gregos nós vamos poder encontrar a expressão Makata Macro, que quer dizer segundo Marcos, aparece na maioria dos manuscritos antigos da Bíblia. Outras formas de nós compreendermos o não questionamento do autor, Marcos. Então vamos ver alguma coisa com relação ao autor do Evangelho de Marcos, para cada vez mais firmarmos a autenticidade desse livro e do seu escritor. Em nenhum lugar deste Evangelho você vai encontrar que foi Marcos que foi escrito, tá certo? Que foi ele que escreveu isso aí. Embora Marcos não tenha sido um discípulo de Cristo, seguramente presenciou muitos fatos da vida de Cristo, visto que morava em Jerusalém e sua casa tornou-se um ponto de encontro da igreja perseguida. Marcos ele derivava de uma família rica, A sua mãe, a palavra em alguns momentos vai citar que ela tinha uma grande casa, recebia discípulos e cristãos para fazer reuniões de estudo da palavra de Deus em sua casa. Os pais da igreja, unanimemente, eles aceitam a autoria de Marcos para esse evangelho. Papias, ele afirma que o evangelho de Marcos é compilado do testemunho pessoal de Pedro acerca da vida do ministério de Cristo. William Erskine, teólogo reformado, diz que não tem nenhuma razão para rejeitar a tradição que Marcos foi essencialmente o intérprete de Pedro. Justino, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio confirmam Marcos como autor deste evangelho. Então, todos esses autores, eles, pelos estudos desenvolvidos por eles, eles confirmam que Marcos é o autor desse evangelho, o evangelho de Marcos. Muito bem, vamos lá. Então, quem foi Marcos? Marcos, sendo que João é o seu primeiro nome judeu,
e Marcos o seu nome romano. Ele é filho de Maria, uma viúva rica de Jerusalém, cuja casa estava aberta aos cristãos, os cristãos do período primitivo. Você pode confirmar isso vendo no livro de Atos 12:12. Você vai confirmar essa passagem onde vai estar falando da família de Marcos. Marcos acompanhou Barnabé e Paulo em sua primeira viagem missionária. Atos 12:25, você vai poder confirmar isso. Interessante que nessa primeira viagem missionária, depois de ter caminhado pouco tempo, Marcos ele desiste da viagem, né, que provocou até uma briga entre Paulo e Barnabé. Mas lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Marcos acompanhou Pedro em Roma com seu intérprete e ajudante. Marcos era considerado como um filho de Pedro na fé. 1 Pedro 5:13, onde Pedro relata, diz: Marcos, meu filho na fé. Eles tinham uma relação muito próxima. E Marcos ele serviu de intérprete para Pedro por ter todo esse conhecimento. Marcos esteve preso com Paulo em Roma. Colossenses 4:10 vai confirmar isso para nós podermos estar acompanhando. Quando você tiver um tempozinho para, ver essas referências bíblicas que nós estamos passando e você vai confirmando quem era Marcos. Marcos foi chamado por Paulo para assisti-lo no final da sua vida. 2 Timóteo 4:11. Mesmo na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé e Marcos, eles tiveram atrito. Paulo ficou muito triste porque Marcos ele desistiu da viagem, ao ponto mesmo que Paulo e Barnabé seguiram caminhos distintos depois. Mas o próprio Paulo, já perto da sua morte, ele reconheceu que Marcos tinha um papel muito importante para o cristianismo e convidou para estar próximo dele, já acompanhando, possivelmente escrevendo, testemunhando o que Paulo pôde ouvir, participar na igreja primitiva. Outra informação importante que nós podemos passar é a data e o local em que o evangelho foi escrito, esse evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, como nós tínhamos falado. Até por esse motivo, Mateus e Lucas têm muitas informações que você vai encontrar no livro de Marcos, você vai encontrar no livro de Mateus e Lucas. Até mesmo por isso que eles são livros sinóticos, O evangelho de Marcos deve ter sido escrito entre 55 antes do ano 70 depois de Cristo, devido às informações que nós podemos estar acompanhando. O local onde Marcos escreveu o Evangelho é Roma. Ele escreveu aos gentios, os crentes de Roma que estavam lá naquela cidade, e Marcos destinou esse livro a esse povo cristão que estava ali. É importante nós podermos também ter essas informações. Bem, como é que nós podemos afirmar que Marcos ele escreveu esse livro ao povo que vivia em Roma? Primeiro, é consenso geral entre os estudiosos que Marcos foi escrito em Roma para os cristãos que viviam em Roma. Eu vou citar 7 itens, 7 pontos que nós podemos confirmar esse sentimento. Em primeiro lugar, Marcos enfatizava mais as obras de Cristo, muito mais do que os seus ensinos. O povo romano, o povo cristão que vivia em Roma, ele estava mais preocupado com as obras do que os ensinamentos. Em segundo lugar, Marcos enfatizava e apresentava Jesus como servo. Ele jamais poderia apresentar Jesus ali naquele momento como o rei. Ele estava em terra romana. Tinha os imperadores da época que tudo isso ia de encontro a ele. Em terceiro lugar, Marcos se detém a explicar os termos judaicos aos seus leitores. Se ele estivesse escrevendo ao povo judeus, ele não precisava estar explicando os costumes judaicos. Então, ele precisava apresentar a parábola, o relato e explicar os fatos. Em quarto lugar, Marcos se preocupou em explicar os costumes judaicos. Em Marcos 7:3, você vai ver essa passagem onde Marcos ele fala de um costume judaico e, ao mesmo tempo, ele explica esse costume, porque nos leva, mais uma vez, a crer que quem estava lendo esse livro, o objetivo desse livro não era o povo judaico, mas sim o povo de Roma. Em quinto lugar, Marcos usou várias palavras latinas. Marcos 3:17, Marcos 5:41, Marcos 7:11. Em sexto lugar, Marcos foi o evangelista que menos citou o Antigo Testamento. Ele não ia estar citando o Velho Testamento, o Antigo Testamento, para o povo romano.
E em sétimo lugar, Marcos usou a contagem do tempo romano. Se ele estava usando a contagem do tempo romano, é porque o objetivo dele era atingir o povo gentio que estava em Roma. Bem, vamos lá. Dando continuidade, a gente pretende agora apresentar, primeiro, o propósito desse evangelho, o propósito do evangelho de Marcos, e esboço desse livro, para que fique mais fácil você compreender e fazer a leitura do livro de Marcos. Vamos descrever aqui 5 propósitos que o livro de Marcos apresenta. Primeiro propósito, ele apresenta o testemunho dos apóstolos a respeito dos fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele tem como um segundo propósito Jesus como verdadeiro israelita, que é submisso à palavra de Deus, servo e modelo. Ele vai apresentar também como terceiro propósito, apresentar Jesus como Filho de Deus. E como quinto propósito, ele apresenta a missão aos gentios. Em 5 propósitos, Marcos divide essa leitura, onde nós podemos ver o propósito desse livro. Vamos descrever um a um e o esboço desse livro para facilitar o seu entendimento e a sua leitura. Vamos lá. Como o livro de Marcos, por ser um livro pequeno, ele não se propõe ser um livro biográfico, que vai falar toda a vida de Jesus Cristo. Esse livro foi dividido com um esboço muito bem claro, para que nós possamos compreender quando estivermos estudando, aprendendo mais desse livro de Marcos. Vamos passar ponto a ponto aqui esse esboço do livro de Marcos, tá certo? Primeiro, Marcos relata Jesus apresentando o seu nome e a sua proclamação, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, por João Batista, que inicia fazendo a apresentação de Jesus. Segundo, ele mostra a vitória de Cristo, inicia sobre Satanás. Capítulo 1, versículo 9 ao 13, a tentação de Jesus e suas primeiras vitórias sobre Satanás. Terceiro, Marcos apresenta a proclamação do seu reino, de Jesus Cristo. Capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20, a escolha dos discípulos, para poder passar o processo de proclamação desse evangelho, da palavra de Cristo para nós. Quarto, suas primeiras obras poderosas. Capítulo 1, do versículo 21, capítulo 2 até o versículo 12. Nós vemos as várias curas que Jesus Cristo pôde fazer. E Marcos vem relatando nesse parte do livro. Quinto, os conflitos do reino poderoso. Nós podemos ver isso a partir do capítulo 2 até o capítulo 8, versículo 21, até o versículo 21 do capítulo 8. Chamando os seguidores, explicando o reino, mostrando o seu poder sobre a natureza, enfermidade e a morte, sofrendo as oposição do povo e dos governos. Essa é uma outra divisão. Sexto, a conquista reivindicada e reivindica o seu reino direto, do capítulo 8 até o capítulo 16. Jesus ensina aos seus seguidores como ganhar as vitórias no reino, profetiza a sua vinda gloriosa, prepara seus seguidores para a sua morte. Jesus morre e conquista a morte e envia aos seus para proclamar tudo isso que ele apresentou. Podemos concluir essa primeira etapa do estudo do livro de Marcos trazendo uma pequena conclusão desse livro que Marcos nos apresenta. Primeiro, os romanos precisam conhecer a pessoa de Jesus e serem salvos por ele. Marcos deixou isso bastante claro. Segundo, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. E como terceiro, Jesus conquista um povo para si e o salvou com a sua morte. Esses 3 itens nós podemos concluir que Marcos apresenta bastante claro no seu livro. Vou deixar para você um pequeno vídeo de 3 minutos que também continua fazendo esse esboço do livro de Marcos, para que você possa melhorar os seus estudos, que você possa ter essa semana abençoada sobre a sua vida, que você possa se dedicar a estudar cada vez mais a palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Que Deus nos abençoe e na próxima semana nós podemos destrinchar item a item do livro de Marcos. Fique na paz, um bom final de semana. Marcos foi um cristão do primeiro século, primo de Barnabé, cooperador dos apóstolos e autor do segundo evangelho do Novo Testamento que leva seu nome.
Apesar de não ser citado nominalmente no evangelho que escreveu, Marcos é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas. Seu nome hebraico era João, que significa Javé mostrou graça, mas assim como muitos judeus de sua época, ele assumiu o sobrenome latino Marcos. Por isso ele frequentemente é designado como João Marcos. Embora fosse comum que judeus adotassem nomes romanos ou gregos no primeiro século, especialmente em situações em que foram libertados de uma condição de escravidão, o que não era o seu caso, é difícil saber por que ele adotou esse nome, visto que Marcos não é exatamente um sobrenome, mas um prenome. João Marcos era um judeu provavelmente nativo de Jerusalém. Sua mãe se chamava Maria e era parente de Barnabé, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Pelo fato de seu pai não ser citado nenhuma vez, é possível que Maria, sua mãe, já fosse viúva na época em que ocorreram os relatos narrados no livro de Atos dos Apóstolos. Aparentemente, João Marcos pertencia a uma família abastada, visto que a casa de sua mãe parecia ser grande o suficiente a ponto de servir de local de reunião da igreja primitiva, e possuía pelo menos uma criada por nome de Rode. Marcos foi levado por Barnabé e Paulo a Antioquia, e logo depois os acompanhou na primeira viagem missionária, servindo como auxiliar deles. Todavia, quando eles chegaram em Perge, na Ásia Menor, João Marcos resolveu abandoná-los e retornar a Jerusalém. Paulo e Barnabé continuaram a viagem sozinhos, porém o apóstolo Paulo nitidamente reprovou a atitude de Marcos e mais tarde, considerando-o um desertor, Paulo se recusou a levá-lo em sua segunda viagem missionária. Por outro lado, Barnabé não estava disposto a abrir mão de sua companhia, e diante desse impasse, Paulo e Barnabé resolveram seguir rumos diferentes. Barnabé continuou com Marcos e partiu para Chipre, enquanto Paulo levou consigo Silas e deu procedimento à sua segunda viagem missionária. Apesar de não termos nenhuma informação sobre o período em que Marcos acompanhou Barnabé, certamente podemos afirmar que ele foi muito bem discipulado por ele, a ponto de mais tarde o próprio Paulo reconhecer o seu valor. Cerca de 10 ou 12 anos depois do incidente com Marcos, quando o apóstolo escreveu a epístola aos Colossenses enquanto estava preso em Roma, Marcos é citado por ele, inclusive sendo recomendado por ele à comunidade cristã de Colossos. Se Marcos não estava com o apóstolo em Roma nessa ocasião, pelo menos ele estava muito próximo a ele. Na mesma ocasião, ao escrever a Filemon, o apóstolo Paulo também o menciona ao lado de Lucas, Aristarco e Demas, os quais ele designa como sendo seus cooperadores. Por fim, na ocasião da segunda prisão de Paulo em Roma, em aproximadamente 66 e 67 d.C., o apóstolo pediu que Marcos fosse a Roma, pois lhe era muito útil no ministério, provando que, a essa altura, Marcos já havia demonstrado grande utilidade, em contraste com seu comportamento inconsequente enquanto mais novo. Marcos aparece novamente sendo citado pelo apóstolo Pedro em sua primeira epístola, onde o apóstolo o chamou de filho, indicando que com o tempo Marcos exerceu um papel muito significativo ao lado dos apóstolos. Nessa epístola, o apóstolo Pedro diz estar em Babilônia, o que provavelmente seria uma referência à cidade de Roma de sua época. Isso significa que Marcos estava nessa cidade com ele, uma informação que contribuiu para confirmar a tradição de que Marcos escreveu o segundo evangelho ali, tendo como sua principal fonte histórica o próprio apóstolo Pedro. Todavia, há uma grande dificuldade em se determinar uma data exata para a composição do segundo evangelho, o que pode indicar que Marcos talvez o tenha escrito num período mais próximo ao ano 40 d.C., antes mesmo de sua deserção na viagem missionária. De qualquer forma, diante do modo com que Pedro o designa, meu filho, independentemente da data, parece claro que sua ligação com o apóstolo era muito grande e duradoura, o que faz com que, mesmo numa data bastante recuada, é bem possível que Pedro teve uma contribuição fundamental na composição dos registros de Marcos. Existem muitas especulações sobre quem foi Marcos nas antigas tradições cristãs. Algumas delas o colocam como tendo sido o fundador da igreja de Alexandria, mas não há qualquer evidência nesse sentido. Muitos estudiosos também identificam Marcos como sendo o jovem que aparece coberto apenas por um lençol na noite em que Jesus foi preso, e que ao fugir da polícia do templo, acabou deixando o lençol para trás. Essa sugestão tem sido reconhecida como bem provável, visto que esse episódio é narrado especialmente no evangelho que leva o seu nome. Aproveitando-se dessa interpretação apontada acima, alguns também sugerem que Marcos era o homem que carregava um cântaro de água na ocasião dos preparativos para a celebração da Páscoa.
Outros propõem que talvez não tenha sido ele, mas seu pai, que na ocasião ainda estava vivo. Se essa hipótese estiver correta, então a casa em que Jesus celebrou a ceia foi a mesma casa de Maria mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, que mais tarde acolhia os crentes de Jerusalém. Há também quem defenda que Marcos teria sido um dos 70 missionários enviados pelo Senhor Jesus, porém essa hipótese não possui muito apoio. Também é verdade que algumas tradições apontam para um possível martírio de Marcos, mas não há nada que comprove essa suposição. Deixando as especulações de lado, o escritor William Hendrickson, em seu comentário do Novo Testamento, nos fornece uma excelente resposta sobre quem foi Marcos, ao dizer que ele não foi um grande líder ou um notável construtor, mas sim um seguidor e ajudador. Ele não era alguém sem defeitos, ao contrário, era uma pessoa que lutou contra as suas fraquezas e as venceu. O texto deste estudo vocês encontrarão em nosso site. O link está na descrição do vídeo. Em nosso site, vocês poderão acessar as biografias de muitos personagens bíblicos, além de centenas de outros estudos de temas variados.